A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast ADCast Rio Verde. E hoje nós trazemos uma pessoa, um ilustre, Pastor Wagner. Nós vamos tratar sobre o tema missão no cristianismo. Um tema muito importante, como que as pessoas veem esse olhar de missão, como que faz, para onde que vai, o que tem que fazer. E hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre isso, sobre o trabalho missionário, e nada melhor do que ele. Pastor Wagner, como eu já falei, que faz parte da Missão Brasil Central. É uma alegria poder participar com vocês deste ADCast e ter a oportunidade de trazer um pouco mais de informação sobre a Missão Brasil Central e o nosso dever como cristão. Nós temos pego isso como a identidade do cristão. Missão é a identidade do cristão. E nós vamos estar falando sobre isso. Eu creio que vai ser um negócio legal. Vai ser muito bacana. Eu só quero deixar antes, eu chamei o pastor Wagner aqui para poder a gente ter esse bate-papo bem legal, porque ele é o meu quase amigo. Viu? Ele é quase amigo. Ele está na formação de amigo ainda, porque uma vez eu chamei ele para tomar um café e ele nem não quis, ele não deu muita moral. Falei, então tá bom, mas hoje, aqui agora, produção, traz um café. O senhor quer com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Um café sem açúcar pra ele. Ele vai tomar um café aqui comigo hoje. Hoje você não escapa sem não, açúcar viu? Para ficar mais barato. Porque o café, gente, não tá fácil não. Você chamar um amigo hoje pra mesa pra tomar um café tem que ser bem valorizado. Então acho que hoje nós finaliza esse negócio de quase amigo e se torna um amigo, hein? Eu vou ter que fazer uma defesa, né? Porque eu tava na clínica atendendo os pacientes, e o camarada me liga, me manda mensagem, como se diz, eu quero tomar café com você 9h30, e eu tô com o paciente desde as 8 da manhã, aí não dá. Ah, dá. Mas quase amigo, ele procurou essa hora porque ele não ia ter que pagar. Mas vai chegar aí, eu vou pedir pro pessoal trazer um café, a gente vai tomar aqui pra gente bater esse bate-papo aqui bem legal. Pastor Wagner, vamos lá. Missão é um tema muito forte, porque a gente vê Cristo, que fez os ensinamentos para os discípulos ali, de uma forma de exemplo como pessoa, e através das parábolas, das palavras, o que fazer. E quando um dia que ele foi, ele deixou uma mensagem para os discípulos. Nos fale um pouco sobre missão hoje. Qual que é o impacto que quando a pessoa ela vem para Cristo, ela fala assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou um discípulo de Jesus e a missão é pregar o evangelho. Isso é uma missão, porque hoje a Assembleia de Deus ela é constituída pelo Ministério Missão. Então, muita gente hoje não sabe quantos que estão lá fora, o que eles estão passando. Então, nos fale um pouco sobre esse projeto que Deus nos deu para poder executar em terra. Olha, que interessante. Olhando para a palavra do Senhor, nós temos muitos versículos, muitos textos que mostram-nos a responsabilidade com o Evangelho. Evangelho é boas novas. Então é algo que todo mundo precisa. E o Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que ele nos ensinou. Então ele outorgou-nos a capacidade de fazer isso, nos dando poder e autoridade. Então, e ele prometeu que está conosco. Então, cumprir a missão é algo muito importante, muito interessante, e isso deve acontecer na vida de todas as pessoas. É muito bom pensarmos que quando assumimos a missão como identidade nossa, nós nos responsabilizamos por isso. Porque ele chama todo mundo. E ele chama, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos chama para nos aliviar. Só que após nos chamar, ele nos envia. Ele nos manda fazer alguma coisa. Ele nos manda levar adiante aquilo que ele nos deu. E falar de salvação é falar do maior valor que pode existir na terra. É a salvação do ser humano, o perdão
do pecado de cada um de nós, e isso ele sacramentou para nós na cruz do Calvário, quando ele deu o brado dizendo: está consumado. Então, a partir daí, todos nós assumimos essa responsabilidade. E é muito laborioso fazer a obra do Senhor. Tem trabalho, mas tem prazer, tem glória. E não existe nada melhor do que você ver uma pessoa sendo transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Exatamente, porque a missão, ela tem um projeto, não apenas onde eu vivo, né, onde eu moro, o meu mundo ali fechado, mas sim ele abrange muito mais além. Porque quando você começa, né, ali falar sobre missão, gente, o que é missão? Eu preciso fazer missão. Às vezes também a pessoa ela tem aquela mentalidade de ir para o outro lado do mundo, né? África, são parte na Europa, Estados Unidos. Não, é o lugar onde você está que você pode ajudar o próximo. Isso trata como uma missão, ajudar aquele companheiro seu que tanto tempo caminhou e chegou um momento em que ele parou ali por alguma decepção, alguma frustração, porque ele, no lugar de inspirar em Cristo, né, porque foi Cristo que deu o maior exemplo de como um homem perfeito na terra, né, seguir os passos de Cristo. E às vezes ele, em algum momento ali, ele seguia algum passo de um ser humano, falho, pecador, e se frustrou. Então, ficou ali para trás um caminho. E nós que estamos nessa caminhada, temos o compromisso, né? E então, o fato de a gente trabalhar a missão não é apenas viajar no mundo fora, é ficar aqui também no nosso redor, né? E outra coisa, ó, a gente prosseguir aqui, fidelizando aqui, viu? Café para um amigo. Aqui, ó, sem açúcar, é a fidelização, tirar esse quase amigo para ser um amigo agora, que chamar um amigo para tomar um café, ele tem que ter valor, né, pastor? Eu tô achando que é porque... Eu acho que você está aproveitando a oportunidade, mas você vai pagar mais caro. Nós voltamos aqui, só para descontrair um pouco então, pastor. Missão, a gente tem esse pensamento, né? E a importância. O que é importante para mim? Além de eu fazer para alguém, o que pode me edificar nisso? Olha, essa pergunta é uma pergunta extremamente importante para nós respondermos. Porque a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que fazer missão, tanto aqui, como ali, lá e acolá. Então nós temos a oportunidade de, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como Judeia e até os confins da terra. E o que acontece? Quando nós nos dispomos ao chamado, quando nós aceitamos o chamado, e é muito importante nós frisarmos que existem pessoas que realmente são chamados para ir ao campo missionário, para ir para outro estado, para ir para um povoado, para ir para um assentamento, para ir para algumas glebas existentes, tanto no Brasil quanto fora dele, e muitos outros são chamados para alguns países específicos. E é muito importante nós frisarmos isso, porque quem tem o chamado tem a certeza do chamado. E o que é mais importante, quando a pessoa tem um chamado, o pastor que o lidera também é trabalhado pelo Espírito Santo para que essa pessoa seja enviado, para que ele se prepare, para que ele busque. Mas é muito importante nós pensarmos nessa característica, porque senão tem pessoas que podem pensar assim, é só o missionário, é só aquele que vai para outro país, para outras terras. Não. Todos nós somos chamados para cumprir a missão. E eu falo que a missão, ela é uma missão de Deus e ela é outorgada a todos nós. O trabalho é nosso, a responsabilidade é nossa. Nós podemos fazer missão em todos os lugares, onde nós estivermos, nós podemos fazer a missão acontecer. E o que é gerado em nós, isso é muito importante, porque tem pessoas, Silas, que pensam
que a missão é só levar uma roupa para alguém, pensa que a missão é só dar um prato de comida, promover uma cesta básica para a pessoa. Isso também faz parte da missão. Mas o que é mais importante, falando dessa missão, é saber o poder transformador de Cristo. É ver o poder transformador de Cristo chegando na vida das pessoas, libertando ele do pecado, libertando ele de uma vida pregressa, libertando ele de um caminho de maldade, tirando ele das trevas para a luz. Então, a importância maior da missão não é só o constrangimento de pensar que alguém está passando uma necessidade e precisa ser ajudado, porque a maior ajuda que Deus promove na terra é o resgate da sua imagem e semelhança, que somos nós, que muitas vezes somos totalmente deturpados por causa do pecado. Então, a beleza maior do Evangelho é isso. E a satisfação maior de cumprir a missão é ver pessoas que chegam a Cristo e que verdadeiramente são transformados. Isso é interessante, pastor, porque se a gente buscar uma reflexão sobre isso, a gente, quando recebe o Evangelho, a gente tem que compartilhar ele. Porque João 3,16 está escrito que Deus, entregou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão de Deus é mostrar que o amor dele supera qualquer situação, supera qualquer tragédia que acontece na vida do ser humano hoje. Porque Jesus também, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, por isso que ele é a maior referência de um ser humano na Terra. Se diante de tudo aquilo que ele passou, e ele venceu no final de tudo, o que nós iríamos pensar? As dificuldades. E seria a próxima pergunta que eu teria para fazer para o senhor, que é como viver a missão do dia a dia. A gente recebe, agora nós temos o compromisso de passar ela adiante, E a gente tem essa questão de testemunhar no trabalho, faculdade, na praça, na família, principalmente, que às vezes uns são evangélicos, outros não são, cada um tem a sua religião, mas o testemunho é o que vai transparecer o que é cristianismo, a missão dele ali, não é? A eficácia do testemunho, Silas, é algo imprescindível na vida de todo cristão. E é muito importante nós falarmos isso aqui, porque não é que eu não peco, que eu não erro. Não é sobre isso. Como você sabiamente diz, trazendo João 3,16, o tal maneira na explicação do amor de Deus é um amor escandaloso. É um amor que não tem nada que eu faça que possa me tirar da condição de receber o amor de Deus. O amor dele está derramado. E na cruz do Calvário, Cristo sacramentou isso para toda a humanidade. E muitas vezes o pecado nos cega, o pecado nos faz viver de forma terrível. Mas quando a luz de Cristo chega e quando a gente vai cumprir essa missão, quando a gente vai levar isso, muitas vezes a pessoa pergunta assim: o que aconteceu com você? Porque a sua presença transmite algo para mim que eu não tenho, que é diferente. E é muito importante nós pensarmos nisso, porque ninguém de nós, na força do nosso braço, temos capacidade de sermos mudados, transformados. Não existe essa capacidade no ser humano. Então é na força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, como a palavra diz, porque
eu já tentei me livrar de algumas coisas e eu me esforcei muito. E eu não consegui. Não teve sucesso. Eu né? não tive sucesso, eu fracassei. E às vezes eu até usei o peso da religiosidade, a força da religião, e não aconteceu nada. Se não for pelo Espírito... Mas quando a força dele vem, é quando eu reconheço, quando eu recebo a força dele, quando eu me abro para isso, aí ele entra. Aí ele faz a transformação necessária e isso vai contagiando as pessoas. Não importa o que você está fazendo, não importa onde você está. E eu digo, é muito importante isso. Eu estava trocando uma ideia com um missionário que ele está na Cordilheira dos Andes e de vez em quando ele está falando com a gente e ele mostrando para nós isso. Ele disse que teve olhando para a vida das pessoas e ele observou que as pessoas precisam de alguma coisa. E ele orando ao Senhor, Deus deu a ele uma estratégia de escrever uma carta para as pessoas. E esse missionário está no Chile. E ele começou a fazer isso. As pessoas estão sedentas. Quando o Senhor Jesus diz em Mateus que os campos estão brancos e os ceifeiros são poucos, Silas, é que todos nós que somos cristãos temos que empenharmos nisso, temos que se posicionar, né? Posicionarmos fazendo aquilo que é a nossa missão. E é muito importante, porque o inimigo luta para a gente não fazer. Porque não, você erra, não, você peca, não, você não tem chamado, não, isso não é para você. Mas isso é mentira do inimigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos chamou e nos deu o poder. E ele falou, vocês vão ter aflições, mas eu venci. Tem de bom ânimo. Quer dizer, então, a força dele em nós é que gera essa satisfação de cumprir o ID dele, de fazer acontecer aquilo que ele quer. E aí não importa quem seja a pessoa, não importa a posição que a pessoa esteja. Eu já tive algumas oportunidades de abraçar pessoas que estavam embriagadas. E após o abraço, a pessoa literalmente perdeu o efeito da bebida. E isso é algo incrível, fenomenal. Né? Isso é incrível. É incrível, é uma manifestação do poder de Cristo ali para acudir aquela pessoa. O amor dele supera tudo, né? Então, por mais que tenhamos as nossas dificuldades, mas é necessário nós cumprirmos. Todos nós, tanto eu quanto você, meu irmão, minha irmã, independente da igreja que você vai, independente do que você faz como trabalho, seja um participante cumprindo essa missão de Deus e você vai ver que a força do Senhor vai se revelar na sua vida de uma forma maravilhosa. E uma coisa muito importante a se deixar bem claro, pastor, eu vou pedir para o pessoal colocar as imagens aqui para gente, que a missão, ela causa o desconforto. Ela tira você do comodismo e leva para onde você jamais pensou de ir. E encontra situações pior do que a sua. E essas pessoas, como o senhor recitou, carentes, fome da palavra de Deus, um entendimento ali que vê as pessoas de fora chegando, diz assim, nossa, queria ser igual a ele, mas o processo é bem dolorido. Então, quando você vê que fazer missão não é nada confortável, é um desconforto, né? E isso causa automaticamente a perseguição. Porque tem pessoas que querem receber, mas tem pessoas que não querem deixar as outras receberem. Não é? É porque o inimigo ele sempre vai fazer aquilo que ele sabe fazer, roubar, matar e destruir, ele sempre sabe fazer isso. Olha para você ver, nós temos essa foto aí é em Moçambique, e nós temos o missionário Josias e a missionária Jocinete. Esse pessoal tem um trabalho tão maravilhoso em Moçambique, e as pessoas que participam,
eles ficam quase o dia todo nesse local. Aí é onde eles estão construindo uma escola para esses meninos. E lá tem o projeto e-book, que é aquele instituto que nós temos de ensinar mesmo a Bíblia para as pessoas. E essas crianças participam disso. E junto com o e-book nós temos o projeto Arroz com Feijão, que é, gente, com R$30 mensais. R$30. Todo mês você consegue fazer uma criança comer arroz e feijão por 30 dias. Quer dizer, R$30 em muitos lugares não dá um lanche. E esse dinheiro lá em Moçambique faz algo maravilhoso na vida dessas pessoas, e com isso nós alcançamos os pais, nós alcançamos as famílias, e enfim, essas crianças que estão recebendo esse arroz com feijão, que estão recebendo o ensinamento do e-book, essas crianças estão sendo edificadas na palavra de Deus. E o que pode pagar isso? O que pode? Né? O amor, a gente vê o amor dos missionários, o amor das pessoas que contribuem. Inclusive, eu creio que esse ano, eu entendo que o Senhor está sinalizando para que a gente tenha uma oportunidade de fazermos uma viagem missionária para a África. Nós temos 2 missionários lá. O missionário Josias e a Jocinete com esse projeto, e nós temos outro projeto que está em Sofala, que é com o Manuel Tegani. Eu acredito que nós temos foto deles aí também. E esse é o Jair, mas é de Manaus. Esse aí é nas Ribeirinhas, em Manaus. É o Jair e a Laodiceia. Faz um trabalho fantástico, cuidando das pessoas, evangelizando, expulsando demônio. E é uma coisa maravilhosa. Mas esse aí é lá em Manaus. Tem outra imagem também, se o pessoal puder colocar aí, lá da África, né? Temos, da África, essa aí. Essa aí. Temos essa. Esse aí é o missionário Manuel Tegani. Tem uma foto da família dele também. E aí é um dos povoados, aí, esse aí, essa família. Está faltando ali mais 2 filhos que compõem a família. E é muito importante, eu quero falar sobre esse episódio. Essa casa que vocês estão vendo aí ao fundo, essa casa, um tsunami passou por lá e arrancou aquele telhado e embolou ele lá no meio do mato, mas ninguém machucou. Graças a Deus. E eu fiquei, o dia que ele falou comigo, que ele me mostrou, essa é a situação da casa, na parte interna, e o dia que ele falou comigo, Silas, eu fiquei indignado com Deus. De verdade, eu confesso. Eu fui para um dos nossos cultos, e lá no culto, eu falei, Deus, eu não entendo o Senhor. Não tem como eu entender o Senhor. O homem está lá com a família, pelejando, lutando, evangelizando. Esse missionário, Manuel Tegani, tem relatos de 60 quilômetros de bicicleta para atender um povoado. Ele me ligou um dia chorando porque o motoqueiro que ia levar ele chegou de última hora e falou, não posso te levar, não vou te levar. E ele montou na bicicleta e chegou lá, porque o trabalho lá costuma ser quase o dia todo, né, quando acontece. E ele chegou lá cansado, mas participou do trabalho. Mas enfim, o dia que o telhado foi arrancado, ele me falou, eu falei, Deus, não dá para entender o Senhor. Tem tanta gente fazendo coisas erradas, coisas ruins, e o missionário que está lá, o Senhor deixa o tsunami fazer isso na casa dele. E eu falei, Deus, o Senhor me perdoa. E Deus veio a mim esse dia. E Deus perguntou para mim assim, Wagner, o Manuel reclamou alguma coisa para você? Eu disse, não, Senhor. Ele não me reclamou nada. E o Senhor veio, Wagner, ele falou que vai desistir por isso. Eu falei, não, Senhor, não. Muito pelo contrário, ele falou, graças a Deus, ninguém machucou, foi só o telhado, ele embolou tudo lá, mas nós vamos desembolar o telhado, as telhas de zinco, vamos desembolar e colocar de novo em cima, amarrar, pregar. Então, Wagner, por que vocês querem desistir por tão pouca coisa? E
me perdoe a emoção, mas esse dia eu chorei muito. Eu falei, Deus, me perdoa, porque realmente, às vezes a gente fala assim, não, eu não vou não, porque eu estou cansado. Não, eu não vou porque... a gente arruma tantas desculpas. E ele estava lá agradecendo a Deus. E eu lembro que esse dia eu tive muita dificuldade de pregar. Mas o Senhor nos visitou de uma forma muito importante. E 30 dias depois, o Senhor veio com a casa do Manuel Tegani e falou para mim assim, você sabe por quê que eu arranquei o telhado daquele casebre? Eu falei, Senhor, eu não sei, mas até hoje eu estou triste com o Senhor por isso. De verdade, Senhor. E ele falou, eu estou dando uma oportunidade de vocês fazerem uma casa para ele. Olha que beleza. Eu acho que eu tenho foto dela aí da casa. Coloca pra gente aí, pessoal. E foi muito forte, porque esse dia, essa casa. Olha só que maravilha, hein? Glória a Deus. O pastor Wellington falou com a igreja e fez um chamado para a igreja, nós conseguimos a oferta para o telhado e depois os irmãos se mobilizaram e aí não podia colocar o telhado no casebre porque não ia adiantar nada, porque o Senhor queria que nós construíssemos essa casa e ela já está quase pronta, mas eles já estão morando dentro dela. Mas esse dia o Senhor falou assim, ó, eu estou promovendo uma oportunidade de vocês construírem uma casa para o Manuel Tegani e para a família dele. E sabe o que me choca, Silas? É que quando nós começamos a mandar o dinheiro para ele, ele queria investir na igreja. A missão é dentro do coração dele, não é para ele, a missão está dentro do coração dele. Ele queria mexer na igreja, ele queria fazer, e tá tendo uma construção de uma igreja lá de 22 por 11 por 22. E eu tive que falar para ele, falei, Manuel, pelo amor de Deus, não me fale em igreja agora. Cuide de sua família agora, pelo amor de Deus. E eu falei para ele, eu não vou mandar dinheiro para você se você investir na igreja agora. Mas eu entendi, porque o Senhor tinha falado para mim que era para a gente construir a casa para ele. Mas o amor dele está focado nas almas, nos meninos, nas crianças que precisam, nas famílias que ainda estão sem Cristo. E para a glória do Senhor, a casa já está quase pronta, já está morando dentro da casa. E agora ele está falando, e a casa do Senhor? E eu falei, eu sei que o Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar a terminar essa casa do Senhor também, que é para os irmãos congregarem melhor ali na África. Meu Deus. Isso é muito importante e forte, porque por mais que a necessidade chegou na casa dele ali, no nosso missionário, mas ele olhou para a igreja, ele quer cuidar das ovelhas. Isso mostra a dependência de Deus, o tanto que isso é real na vida dele. Porque às vezes a Bíblia ela já nos ensina, nos fala que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Mas nós que temos o cristianismo dentro do nosso coração, a chama ardente por Jesus Cristo, temos que depender apenas de Deus. E eu fico imaginando as situações porque, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, pastor Wagner, um produto que nós comentamos no início, um café aumenta, um transporte ele aumentou 1, 2, e já coloca essa dificuldade. Ah, não, tá caro, eu não consigo ir. Eu lembro, resgatando, lá atrás nós tivemos uma oportunidade de conversar com a pastora Rosália, né, que Deus já recolheu, e contando a história deles dois naquela missão. E ela disse que ele pegava na bicicleta, ia quilômetros para poder pregar o evangelho, e é o que ele faz com a história que o senhor contou. A importância de manter o trabalho vivo, não importa como ele ia chegar lá, mas a importância de como ele queria que o trabalho continuasse. Porque se nós todos tivermos esse pensamento, o trabalho não pode parar. Aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho, não pode parar. Você falando do pastor Alvino, em saudosa memória também a nossa querida pastora Rosália,
que viveram tanto tempo na obra, são os pais do nosso pastor presidente, pastor Wellington Rocha, e tanto que é importante quando nós falamos com eles a respeito de tudo aquilo que acontece na obra missionária, quando nós fazemos as viagens. Eu estou recordando, nós fizemos uma viagem no estado da Bahia, e uma viagem missionária, nós fomos uma equipe, e o pastor Wellington teve a oportunidade de ir com a gente, outros obreiros foram também, e foi muito importante que nós chegamos na casa de um dos missionários, e o Senhor falou ao nosso coração a respeito deles. Eles estão em Vila Nova, no município de Coribe, aqui no estado da Bahia. Um lugar muito simples, inclusive acho que tem uma foto deles ampliando a igreja, a congregação que eles estão trabalhando. E nós falamos com ele, missionário José Abreu, é outra. Essa aí é lá perto de Apuarema, que é também no estado da Bahia. E foi muito interessante que a família estava sofrida, o missionário, a esposa, as duas filhas, e a minha esposa, a Cristiane, é essa é a ampliação da igreja em Vila Nova. E nós chegamos lá, Silas, essa família estava com algumas dificuldades, os irmãos fizeram algumas ofertas, ajudaram eles na viagem missionária, e quando nós chegamos aqui, a minha esposa, a Cristiane, falou com a pastora Ângela sobre a família. E a pastora Ângela falou com a gente, falou, traz eles para o Manaim, traz eles para participar do Manaim, traz eles para ficar aqui uma semana com a gente. E eu estou recordando assim, quando eu falei com eles, não, a gente não tem condição, não tem dinheiro para isso, as meninas trabalham e tal. E nós viabilizamos a forma deles virem, eles conseguiram uma folga lá com o patrão das meninas, e eles vieram. E quando eles chegaram aqui, eles estiveram com a gente, eles foram hospedados na casa do Arnoldo Kubelk, da Keila Kubelk, que recebem toda a vida as pessoas com muito carinho, com muito amor, e eles foram para o Manaim, e eles participaram do Manaim, depois eles participaram de um culto com a gente, falando sobre o trabalho, e o que foi mais impactante é que quando eles chegaram lá, a esposa dele estava com muita dificuldade, assim, meio que deprimida, sem condição de sair de casa, sem vontade de fazer alguma coisa, mas de repente a mulher chegou lá incendiada pelo poder do Espírito Santo até hoje. Reunião com as mulheres dos povoados, reunião com as pessoas da cidadezinha onde eles moram, e todo culto que está tendo lá tem uma conversão, tem alguém aceitando Jesus, as meninas empolgadas. E como é bom, a gente fala com o missionário José Abreu, e ele fala assim, agradece o pastor Wellington, agradece a pastora Ângela, porque vocês terem levado a gente aí e terem cuidado da gente no Manaim, daquele jeito, como Deus curou a gente, como Deus resgatou a gente, e eles estão lá para a glória do nome do Senhor Jesus, fazendo acontecer o cumprimento do ID. Então é importante nós fazermos isso, porque às vezes o missionário fica lá. E quantas vezes nós fazemos visita aos missionários, e às vezes a gente encontra até alguns missionários que foram deixados por algumas pessoas que não estão contribuindo mais, não estão ajudando mais, e tem algumas situações que é difícil até da gente falar, mas quando a gente tem a oportunidade de sentar com eles, orar com eles, dar um abraço neles, eu até aproveito isso para fazer um apelo. Olha, é um projeto que nós temos. Doe parte das suas férias para uma viagem missionária, para você ter uma experiência com Deus lá no campo missionário. E eu tenho certeza, o Senhor pode estar preparando você para curar um enfermo que você nunca viu. O Senhor está preparando você para evangelizar uma pessoa que talvez você pensa que nunca vai ter a capacidade de vê-lo ou de vê-la. E você pode doar parte das suas férias para viver isso, viver
uma experiência com Deus e ver Deus usando você para transformar uma vida, para curar uma pessoa, para devolver a uma pessoa essa libertação tão gloriosa que o Senhor promove. Doe parte das suas férias e visite o campo missionário. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Isso eu acredito muito, pastor. Eu tenho muita vontade. Inclusive, eu quero recordar aqui, em 2021, né? A minha esposa Aline, ela fez uma missão junto com o Coral Zoe. Eu lembro que foi assim, foi uma missão para ela lá e uma missão para mim aqui. Porque foi bem, quando o Lucas nasceu, tinha apenas, um ano, né? Tinha feito um ano, ou estava próximo, uma coisa assim. E ela foi junto com o Coral Zoe fazer missão lá no Amazonas. Nós arrecadamos ali, muita gente contribuiu. Depois nós vamos organizar para a gente poder trazer o Oswaldo também para falar sobre essa parte de missão, a gente dá continuidade. Porque é um projeto magnífico, é um projeto esplêndido. E ela relata, visitando a pobreza que é grande dentro daquele Amazonas. As pessoas parar para ouvir a palavra de Deus cantada ali é magnífico, porque sabe que as pessoas estão com fome do evangelho puro e poderoso, que transforma a vida, igual o senhor contou a história. Resgatou eles, trouxe a vida novamente ao cristianismo. Muita gente está perdendo esse foco. Isso é o triste. Mas é o cumprimento da palavra. O amor de muitos esfriarão. Que não seja no meu coração. Que não seja no nosso coração, né? Mas isso é muito importante. E a gente indo já para o final... Já? Porque o horário estende demais e a gente não tem tanto tempo. Se a gente for parar e conversar, a gente vai a noite inteira. Tem muita coisa ainda. E, pastor, missão, ela não fica só aqui, né? Não. Missão, ela vai muito além. Ela vai muito além. A pessoa que ela tem assim, o que eu posso fazer hoje? Eu não tenho condição de viajar, pastor. Eu não tenho... eu sou tímido. Mostre para nós, fale uma maneira, essa pessoa que está assistindo, ela possa ter essa experiência também. De que forma a missão ela pode ser colocada diante da vida do cristão ali, né? Assim, eu quero fazer missão, mas as minhas limitações são essas. Mas eu posso fazer o que além disso? Olha o tanto que isso é importante. Olha essa pergunta que você está fazendo, Silas. Porque eu creio que no reino de nosso Senhor, todos são úteis. Não existe ninguém. Não. Não existe um sábio que não precisa aprender. E muito menos um leigo que não saiba ensinar alguma coisa. Não existe nenhum rico que não precise de ajuda. E muito menos um pobre que não possa ajudar. Eu tenho isso comigo. Por quê? Porque a pessoa... Ele pode ter algumas limitações, mas as limitações dele não o limita de viver o amor de Deus e de levar o amor de Deus onde quer que ele vá. Não tem desculpa. E a pessoa que quer, ele deve procurar a Secretaria de Missão. Nós temos a Missão Brasil Central, né? Nós temos uma equipe que ajuda-nos a coordenar esse trabalho. Nós temos o estágio missionário, que é um tipo de preparação para quem sente que tem essa chamada e quer fazer isso. Nós temos as nossas viagens missionárias que a gente faz dentro da nossa cidade, dentro do estado ou dentro do país e até para fora, que as pessoas também que querem participar, podem nos procurar e se projetarem e se prepararem para isso. Agora, o que eu posso fazer? Como fazer? Aí nós temos que oferecer uma preparação para essas pessoas. Nós temos que ajudar essas pessoas. Nós temos um dia no campo missionário, é um trabalho fantástico, onde a pessoa fica o dia todo com a gente. Nós temos uma palavra, ensinamos alguma coisa falamos sobre evangelismo e depois a gente faz o evangelismo, a gente vai na rua, de porta em porta, ou na praça, enfim, aonde
o local exigir que seja feito, a gente faz isso, visitando as igrejas, levando uma equipe que também vai participar disso. Depois a gente almoça junto, depois nós temos uma mesa onde nós sentamos e cada um troca a experiência do que vivenciou, como foi. Ele orou por alguém, alguém foi liberto, expulsou o demônio da vida de alguém, curou algum enfermo, viu o resplandecer da luz de Cristo na vida das pessoas. Então isso é muito importante. E quem ama fazer, quem quer fazer, tem espaço. Eu até quero fazer menção dessa parte do texto de Mateus no capítulo 9, aonde está dizendo assim, ó, sobre Jesus. Ele percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Silas, existem muitas pessoas que estão assim, sem pastor. Pessoas que não conseguem falar com Deus. Pessoas que não têm um devocional com Deus. Pessoas que não param um pouco e falam com o Senhor. Pessoas que não leem a Bíblia Sagrada. Pessoas que ignoram as coisas que estão acontecendo à sua volta. E é muito importante que o Senhor Jesus falou assim, olha, a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. E aí ele faz um apelo, rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a seara. Existem vidas que precisam ser alcançadas, existem pessoas que precisam ser tocadas por Deus, através de quem? Através de mim, através de você. Tem muitas pessoas que precisam disso. E nós tivemos uma viagem missionária um dia, e eu não dou conta de não contar. O saudoso pastor Antônio Lins era vivo ainda, o pastor Alvino também, nós fizemos uma viagem, e nós nos perdemos dentro do lago Brasília do Estácio. É um grande lago no Amazonas. E nos perdemos, e o missionário, pastor, não sei para onde nós vamos. E o rapaz que estava pilotando o navio, o barco, diz assim, pastor, de verdade, eu não sei onde eu estou. E aí eu pensei, Deus, e agora? Bom, quando a gente está perdido na floresta, você marca o rumo e vai. Dentro da água deve ser igual, e assim a gente fez, e nós rodamos quase 2 horas, motor. Aí nós vimos um barranco, chegou no barranco, a hora que nós atracamos, o pastor Lins botou um monte de balinha no bolso, umas camisas nas costas e saiu andando assim. Aí o pastor Alvino chamou, ô Lins, nós estamos perdidos. Eu vejo a face dele virando, dizendo assim, perdido está esse povo aqui, ó. Onde nós estávamos chegando? Em Santo Antônio da Maloca. É o nome do lugar. No Amazonas. Ele desceu, foi lá. Tinha uma escola pequena. Ele conversou com a professora liberou, ele deu balinha para os meninos, tudo da sala, e falou assim, vai lá e busca papai, busca mamãe, que o barco clínica está aqui, nós vamos atender vocês, nós vamos fazer alguma coisa por vocês e tal. E o quarteto de Gileade cantou lá, foi uma benção. E nós evangelizamos o povoado. E eu ouvi um senhor falar assim, nunca veio um barco desse jeito, trazendo a provisão que vocês trouxeram, trazendo pessoas para cuidar de nós. Então, realmente o povo estava perdido em Santo Antônio da Maloca, mas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, de serem alcançados pelo Evangelho. Então, você pode fazer, meu irmão, você pode fazer. As suas limitações não podem impedir você de viver o amor de Deus e muito menos de levar o amor dele a outras pessoas. Então, se deixe ser tocado por ele, se deixe ser contagiado por ele. Você pode fazer missão orando, você pode fazer missão contribuindo financeiramente e você pode fazer missão indo.
Você pode fazer isso. Todos nós podemos fazer. E me veio uma outra coisa aqui que eu tenho que compartilhar. Irmã Idalide, uma senhora que congrega com a gente. Um dia eu recebi umas roupas e eu fiz uma seleção das roupas e eu confesso, eu ia jogar fora. Eu falei, Deus, como que a pessoa doa um negócio desse? E eu falei isso na igreja. Ela levantou lá no meio da igreja e falou assim, pastor, joga fora não, leva lá na minha casa. Eu falei, Deus, eu vou levar esse monte de lixo para a casa dela. Roupa rasgada, roupa velha. E eu levei. Ela desmanchou todas as roupas e fez 280 tapetes. E nós vendemos os tapetes e o caixa recebeu esse subsídio. Eu estou usando isso aqui porque, Silas, de repente eu tenho muita coisa para dar. Mas o Senhor ministrou no meu coração aquele dia dizendo, teve pessoas que deram essas roupas rasgadas, porque ele não tinha uma roupa melhor que pudesse dar. Por isso eu não te deixei jogar fora. Eu usei a minha serva para fazer esse apelo. Eu falei, Deus, só me perdoa. Silas, não existe ofertinha. Existe oferta. E aquela oferta foi a oferta de algumas pessoas, que virou tapete para que nós limpemos os pés ao entrarmos na casa. E foi muito interessante que as pessoas compravam os tapetes, pagavam pelos tapetes e ofertavam além dos tapetes. Eu falei, Deus, eu ia jogar fora, eu ia queimar. Eu não posso queimar a oferta. Quem tem que queimar a oferta é o altar do Todo-Poderoso. Então, que eu e você, que todos nós, nos coloquemos, tudo que nós temos, como oferta, no altar de Deus. E não negligenciemos a missão do Senhor para todos nós. Isso é muito forte, porque eu vejo o prazer maior, não existe um prazer maior de você sair do seu conforto, ajudar alguém e aquela pessoa sorrir para você. A satisfação de uma alegria de uma pessoa ali, ela automaticamente contagia e o amor ele vai cada vez aumentando até transbordar. Então, quando nós fazemos algo por alguém e aquela pessoa ela sentiu amada, igual o senhor mencionou lá no Manaim, é um trabalho missionário. Não é apenas um retiro, não é apenas um final de semana, não. É um trabalho missionário, porque existem pessoas sendo libertas, pessoas sendo amadas ali, uma pessoa que nunca recebeu uma paternidade. Isso é muito importante. Enquanto as pessoas, te cortando, passam por ali e saem dali exalando vida. Silas, existem pessoas que às vezes estão bem perto da gente. E tudo que eles estão precisando é serem ouvidos por alguém. Simplesmente isso. Tudo que eles estão precisando, de repente, é um abraço. Eu já vi, eu tenho mania de falar assim, Deus te abençoe e te enriqueça. Eu falo isso para todo mundo. E eu pego, viu? Eu me recordo. Eu pego. Já teve dias às vezes num caixa do supermercado, às vezes na rua, às vezes... Tem gente que fala assim, mas você fala isso para todo mundo. Eu falo, mas eu quero que Deus te enriqueça de amor, de graça, de unção, de família, de vida, de fé. E se vier dinheiro, gente, está tudo certo. Mas quantas vezes eu já vi pessoas chorando virar para mim e falar assim, eu nunca ouvi isso. E brotar água nos olhos, as lágrimas rolar e falar assim, tudo que eu precisava era ouvir isso. Deus te abençoe e te enriqueça. Só isso. Quer dizer, você tem algo que pode impactar alguém. Põe aquele mapa queimando para mim, por favor, aqui, para mim parar de falar, senão eu fico até meia-noite aqui. E pior que fica mesmo, mas se deixar. É porque, gente, isso move a gente. Olha isso. É forte essa Eis-me imagem. aqui, envia-me a mim.
Eu quero que você olhe bem para isso. Esse trabalho aconteceu lá no bairro Promissão, igreja dirigida hoje pelo pastor Josias e a pastora Patrícia. E nós temos lá o irmão Júlio, temos o Marcos, alguns irmãos que ajudam a gente ali, e eles fizeram esse painel. E eu estava lá no altar, vendo o missionário Júlio fazer um trabalho muito especial, pregando, ensinando sobre missão, e Deus falou ao meu coração assim: Wagner, olha para as nações. E eu olhei, Silas, e o Senhor falou assim para mim: você está vendo em volta o que está acontecendo? Eu falei: aquilo parece fogo, Senhor. E ele falou comigo: eu quero incendiar as nações. Mas onde estão os tições? Eu quero incendiar as nações, mas onde estão os pavis que fumegam? Eu quero incendiar as nações, Wagner, mas cadê as lamparinas? É por isso que eu digo: eis-me aqui, envia-me, que seja essa a minha palavra, que seja essa a sua palavra. Eis-me aqui, envia-me. E eu tenho certeza que se você chegar no seu pastor, no seu líder, e falar para ele que você quer fazer algum trabalho, o pastor não vai falar para você que não tem trabalho, porque é bíblico. Tem. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Se disponha. Não fique pensando que você precisa de muita coisa. Você tem. E precisa usar isso. Eu tenho certeza que nós, pastor Wellington, pastora Ângela, eles estão incendiados e estão nos incendiando para isso. E eu creio em um mover de Deus para agora. Eu creio. Cremos, hein? Eu creio nesse poder de Deus e nesse mover para nós alcançarmos o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e todas as outras nações que o Senhor nos entregar. A Missão Brasil Central vai chegar lá com o poder do nome de Jesus, levando liberdade aos cativos, levando luz nas trevas de muitas pessoas, levando cura para os enfermos, transformando vidas para a glória de nosso Deus. Amém. Meus irmãos, eu espero que tenha tirado as suas dúvidas. Para finalizar, pastor, muita gente às vezes não sabe quantos missionários temos espalhado, né? Quem são, quantas famílias. Às vezes a gente falando missão, mas peraí, quem são eles? Quantos são, né? Hoje nós temos em torno de... Nós fechamos o ano de 2024 com 39 pessoas distribuídas em 7 famílias. Isso não é fácil manter, hein? Não. Mas são pessoas assim que vivenciam momentos maravilhosos na presença do Senhor e que nós cuidamos, nós atendemos eles não só com aquela contribuição mensal, com aquele salário, com aquela ajuda de custo. Não, às vezes a gente ajuda em uma construção, em uma reforma, às vezes a gente ajuda a fazer alguns exames, às vezes a gente ajuda a fazer adquirir alguma coisa necessária que eles estão precisando, às vezes arrumar uma bicicleta. Nós mandamos 2 bicicletas para o Chile e foi maravilhoso ver o missionário falar sobre isso. Nós ajudamos, às vezes o missionário tem que arrumar um carro, alguma coisa, e às vezes precisa de ferramentas. E é muito importante nós fazermos isso. Sempre nós ouvimos os missionários e mandamos. Nós temos 2 famílias na África, uma lá em Sofala, em Moçambique, a outra também em Moçambique com o projeto e-book Arroz com Feijão. Nós temos o missionário Jair no estado do Amazonas, já tem 15 anos que ele é missionário nosso lá, 17 anos, digo, que ele está no estado do Amazonas. Nós temos aqui em Vila Nova, em Coribe, no estado da Bahia. Nós temos em Apuarema, também no estado da Bahia, missionário
Carlos Aislan e sua esposa, seu filho, e ele está lá construindo igreja lá em povoados e fazendo o trabalho do Senhor. E nós temos também o Josemi, que está aqui em um assentamento aqui próximo de nós, aqui no Pontal dos Buritis. E temos mais pessoas que querem ir. Coisa boa isso aí, hein? Temos pessoas que falam assim, e aí? Quando é que vai enviar? Como que vai? Né? E nós temos, e a gente sabe que existe essa chama na vida de pessoas. Então, se você tem um chamado, se você ama a obra do Senhor, se você ama o reino, não fique parado, não. Vamos fazendo aqui até que Ele nos prepare para irmos onde Ele quer fazer a gente chegar. E é isso aí. E essas pessoas, pastor, quem quer contribuir, tem a Siri. Siri, eu não te chamei. A Siri, ela tem esse costume de entrar no meio das conversas sem ser chamada. Acontece. Nós temos o Pix, né, que é Sim. MBCRV. M de Maria, B de bondade, C de céu. mbcrv@hotmail.com. Nesse Pix você estará contribuindo e a sua contribuição vai chegar. Vem ajudar a gente nessa missão. Tem muita coisa pra gente falar, mas o horário não nos permite. Muito obrigado, foi uma honra conhecer mais esse trabalho de perto. Eu vou desafiar você a ofertar aquilo que você nunca ofertou e já pensou para a missão, porque tem muita gente precisando. Você que dorme em uma cama, que tem um cobertor, tem gente lá fora que está dormindo ao relento, com apenas uma folha ou algum lençol rasgado que foi achado. Eu desafio você a fazer algo diferente esse ano. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, peço a todos vocês, ore por nós, ore pela Missão Brasil Central, ore pela nossa equipe, ore pelos nossos missionários, para que o Senhor continue nos dando graça, nos ajudando a fazer tudo aquilo que temos que fazer e que Ele dê também a nós a condição de expandirmos para chegarmos onde Ele quer que cheguemos. Então eu fico muito grato por essa oportunidade, quero agradecer muito vocês da ADCast por essa grande oportunidade que me facultaram, agradecer ao meu pastor presidente, pastor Huerta e pastora Ângela, pela oportunidade de poder servir no ministério, juntamente com a Secretaria de Missão Brasil Central, e eu digo para todos, Deus te abençoe e te enriqueça. E é isso aí, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Não esquece, curte, compartilha o máximo de pessoas que você puder, tá? Se inscreva lá, que quando chegar a novidade, o sininho vai tocar. Meu irmão, Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima.